Vocês estão animados? Ai, Senhor, me dá graça. Preciso tanto. Ai, queridos. Como vocês sabem, a gente tem falado sobre o Espírito Santo, tanto aqui nos teens como nos jovens. E hoje eu vim falar com vocês a respeito de uma função do Espírito Santo na nossa vida, que é a função de professor. Você sabia que o Espírito Santo é o seu professor? Pois é, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia aí, em 1 João 2:27. Lá está escrito assim: mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito, enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo que os seus ensinamentos, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Amém, queridos? Demais esse versículo, né? Então eu quero falar com vocês. O Espírito Santo é o nosso professor. O Espírito Santo desempenha muitos papéis em nossas vidas, mas provavelmente seu maior papel é o de professor. Ele está sempre nos ensinando alguma coisa. Ele é o perfeito professor que vive permanentemente dentro de nós, trazendo direção e revelação. A palavra de Deus é o registro dos pensamentos de Deus, para pensar como Ele, falar como Ele e agir como Ele. Nós precisamos de Sua palavra e precisamos entendê-la. Essa é a tarefa do nosso professor, nos conduzir e nos guiar a toda a verdade, revelando o significado profundo dos versículos que precisamos aplicar em nossas vidas. A palavra do Senhor, unida ao Espírito Santo, é o veículo da nossa transformação à imagem de Cristo. A palavra é Deus. As Escrituras não são Deus, mas o Espírito que sopra através das palavras é Deus. E esse Espírito Santo deve ser honrado como Deus. Portanto, ao buscar ao Senhor, ore para você ler a Bíblia, para que você não leia a Bíblia de maneira intelectual, porque a Bíblia não é para aumentar o nosso conhecimento, mas sim mudar as nossas vidas. Por isso, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração através da palavra. Quando você fizer isso com toda a humildade diante do Senhor, a palavra será enxertada na sua alma, tornando-se de fato parte da sua natureza. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra enxertada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Está lá em Tiago 1:21. O Espírito Santo nos ensina o que não pode ser aprendido dos homens. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. O Espírito Santo é um selo, é a unção que a gente precisa para ter o conhecimento e a revelação da palavra. Não adianta eu conhecer a palavra somente. O Espírito me ajuda a aplicar a palavra na minha vida. Por isso eu necessito da comunhão com o Espírito. Se eu não tenho comunhão com o Espírito, eu só tenho uma letra, eu só tenho o conhecimento. E eu quero dizer para vocês, como eu abri aqui o culto falando, o Espírito Santo estava lá na reunião de governo. Pai, Filho
Espírito Santo. Ele estava lá antes de tudo. Ele é o cara, ele é o brabo, porque ele conhece todas as coisas. Por isso que Jesus falou, gente, eu estou subindo, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador e aquele que vai ensinar todas as coisas a vocês. Inclusive, fazer com que vocês lembrem o que eu já ensinei enquanto estava aqui na terra. Então, eu e você carecemos da comunhão com o Espírito. Sem essa comunhão, a gente não consegue ter uma vida prática. O que é a vida prática? Andar no Espírito, andar no poder, andar na revelação. Sem o Espírito, a gente fica apanhando da vida. Sabe, gente? Temos uma unção e essa unção é a comunicação do Espírito com a gente. Somente através do ensinamento pelo Espírito, alguém pode viver uma vida no Espírito. O Espírito Santo ilumina nossa mente para que possamos entender as Escrituras. Cristo prometeu aos apóstolos que, embora ele estivesse partindo, o Espírito viria e lhes ensinaria todas as coisas. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está lá em João 14, 26. A realização desta promessa é vista de várias maneiras. No livro de Atos, vemos como os apóstolos viveram e entenderam muito dos ensinamentos de Cristo depois que Cristo foi embora. Durante seu ministério terreno, eles não entendiam muita coisa, mas depois que eles receberam o selo do Espírito, eles começaram a entender o que Jesus estava falando. E o mesmo Espírito que estava lá em Atos é o Espírito que está em mim e em você. O Espírito Santo nos guia e nos permite saber qual é a vontade de Deus. Está lá em Romanos 8,14 e em Provérbios 3, 5 e 6. E por que o Espírito Santo ele nos ensina a verdade? Porque tudo que o Espírito faz glorifica a Jesus e ao Pai. Tudo que ele faz glorifica a Jesus e ao Pai. Como cristão, é nosso dever estudar a palavra de Deus e escutar a pregação. Não conseguimos a aplicação sem a ação do Espírito Santo para termos uma real compreensão. Você vai estudar a palavra, mas se você não tiver a revelação do Espírito, você não consegue forjar Cristo em você. Quem forja Cristo na gente é o Espírito. Nós escutamos do pregador a verdade, por ele mostrada, mas nós queremos um professor maior, do trono perpétuo. A aplicação nas nossas vidas é somente obra do divino. Você e eu, nós temos que desenvolver ouvidos que escutam para que o Espírito possa falar com você em qualquer lugar e sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tenho uma experiência com o Tutu. Ele estava com dificuldade em matemática. E aí eu tive uma conversa com ele lá no quarto. Eu falei, filho, você tirou nota baixa de novo. Ah, mamãe, eu não consigo. Eu estudei com meu pai, mas eu não consigo entender, eu não consigo. Eu falei, filho, olha só, eu e o seu pai, nós já fizemos por você o que a gente precisava fazer. Agora, meu filho, vai orar, vai pedir ajuda do Espírito Santo, menino. Vai buscar Jesus para te ajudar. Porque o que eu podia fazer isso, e o seu pai, nós já fizemos. E aí eu saí do quarto e deixei o Arthur lá. Isso já era de noite. E aí, quando foi de manhã, era 7h pouca da manhã, o Roberto estava se arrumando para trabalhar. O Arthur está sentado lá na mesa, fazendo a lição dele de matemática. Eu falei assim,
menino, o que você está fazendo aqui essa hora? Eu e o Roberto perguntamos para ele. Ele falou assim, mamãe, quando você saiu do quarto ontem, eu orei. Eu falei, Espírito Santo, eu não gosto de matemática, eu não sei matemática e eu preciso de ajuda, eu preciso passar de ano, me ajuda a entender. Minha mãe e o meu pai falaram que você pode me ajudar a entender. E aí ele falou que foi dormir. E quando foi 7 horas da manhã, ele sentiu alguém tocando na perna dele. Arthur, vamos lá estudar? Aí ele falou que levantou meio sonolento e foi para a mesa. E sentou lá. E ele fez as 10 questões de matemática. O pai dele corrigiu e estavam todas certas. Porque ele buscou o auxílio do Espírito Santo. Esquece essa história, Flavinha, eu sou burro, eu não sei. Flavinha, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo entender. Isso é do demônio, isso é Satanás irado contra a sua vida. Você entende a palavra porque você tem o selo. A partir do momento que você aceita Jesus, você recebe o selo do Espírito e é o Espírito que vai te orientar. Então você consegue sim ler e entender a palavra e aplicar ela na sua vida. E o Espírito Santo, ele é muitas outras coisas. Ele vai te consolar, ele vai te orientar, ele vai te ensinar a lidar com a sua família. Ele vai te ensinar tantas coisas, desde que você use esse recurso. Então esquece essa história que você não consegue entender a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, antes você ora. Você fala, Espírito Santo, estou aqui para o meu devocional. Por favor, me auxilia. Eu quero entender a palavra de Deus. Eu quero viver essa palavra. Me ajuda. E Ele vai te auxiliar, porque esse é o trabalho dEle. E esse é o desejo do coração dEle e do Pai. Que você entenda a palavra, que você viva a palavra. Então não abra mão, adolescente, da palavra e não abra mão do Espírito. Porque sem o Espírito, a palavra é apenas letra. O Espírito que habita em nós é exatamente o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. E continua sua obra nas nossas vidas como garantia de que nós também seremos ressuscitados com Cristo. É um processo, você precisa do Espírito todo dia. O Espírito sempre nos guiará de acordo com a palavra escrita de Deus e sempre nos levará a fazer o que é certo e o que agrada a Deus. Não existe vida cristã sem comunhão com o Espírito. Não existe crescimento e transformação sem o Espírito. E aí eu achei 2 versículos muito interessantes, Guga e Ana. Que o adolescente... Não é só adolescente não, tem gente velha já aí que fala esse tipo de coisa. Eu não consigo entender a Bíblia. Olha que diz lá em Salmo 119, 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Tem tradução que fala aos novinhos. Aos teens, tá? Na minha Bíblia está escrito aos teens. Salmo 119, 130. E aí tem um outro versículo lá em Isaías 35, 8, que diz assim: ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho do santo. O impuro não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, os imaturos, os sem noção, os sem entendimento, irão entender, não deixarão de entender, porque tem o auxílio do Espírito. Vocês já devem ter ouvido muitos testemunhos de pessoas que não sabiam nem ler, começaram a ler a Bíblia e começaram a entender, porque é o Espírito que faz essa obra. E eu queria fazer uma demonstração para vocês aqui. Isso aqui é você e eu. Isso aqui é a palavra. Ok?
E o Espírito é Ele que movimenta a palavra dentro da gente. É Ele que faz a palavra virar uma prática na nossa vida, que transforma a nossa vida. E eu queria mostrar para vocês como o Espírito faz. O Espírito Santo, Ele é dinamite, Ele é vida. Não adianta você ter a letra e você não ter o Espírito. Porque às vezes a gente tem o conhecimento e a gente fica soberbo. Conhecimento sem prática é vazio. Mas quando você tem a palavra e você tem o Espírito, acontece isso. A palavra explode dentro de você. O Espírito movimenta a palavra. Só o conhecimento ela fica parada. Mas quando o Espírito entra, Ele nos transforma de glória em glória, que é o que diz a palavra de Deus. Você quer ser transformado de glória em glória? Você quer viver a palavra de Deus aplicada na sua vida, no dia a dia, em todas as áreas? Clame pelo Espírito. Tenha comunhão com Ele, se relacione com Ele, porque a Bíblia fala que Ele pode diminuir e Ele pode até extinguir, Ele pode apagar totalmente. Mas Ele pode crescer e fazer você andar em poder e em revelação. Amém, queridos? Eu queria que você levantasse. E eu queria pedir que você botasse a mão no seu coração. E que você pedisse o Espírito Santo agora para te fazer entender a importância que Ele tem. Espírito Santo, me ajuda a entender a importância que você tem na minha vida, no meu chamado. Você sabe que quando o Espírito Santo estava lá, fazendo... O pai e o filho estavam lá montando a sua vida, projetando você. O Espírito Santo estava lá. Ele tem o plano, ele tem a planta, ele tem o manual da sua vida. Ele tem o manual do seu ministério. Ele tem o manual de tudo que você precisa. Então ande na dependência do Espírito. Busque com zelo orar em línguas que vai te edificar e que vai abrir o seu entendimento. Procure ler sobre o Espírito Santo. Procure ler sobre falar em línguas. Peça ajuda aos seus líderes. Peça ajuda para que você ande no poder, para que você não tenha uma vida espiritual medíocre, abaixo do que você poderia estar vivendo. Amém, queridos?